Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção Cearense. Bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando agora o nosso programa, o blog do Edson Silva, na Rádio Assunção Cearense. O jornal Estado de São Paulo tem hoje uma longa entrevista, que, por sinal, já foi publicada ontem à tarde no site do próprio jornal o Estado de São Paulo, essa entrevista com um dos fundadores do PSDB, o ex-ministro Aloísio Nunes Ferreira, um dos fundadores, repito, do PSDB, em que, nessa entrevista, ele detona a agremiação ao completar 35 anos de fundação, quando afirma que hoje, palavras dele, o PSDB não é confiável nem para a oposição. O PSDB enfatiza Aloísio Nunes. O PSDB não é nada. Conclui para continuar com outras afirmações tão duras quanto esta. A menos dura é a defesa dele para a sobrevivência de dois partidos, a fusão do PSDB com o MDB. Nós pedimos uma manifestação do presidente estadual do PSDB cearense, o vice-prefeito de Fortaleza, Élcio Batista, sobre as declarações de Aloísio Nunes Ferreira, mas ele, Élcio, preferiu o silêncio. O PSDB do Ceará está fazendo um movimento, começou no final de semana passado, para reerguer o partido no estado do Ceará. Não é um trabalho fácil. O PSDB minguou demais aqui no estado do Ceará. Já foi o maior partido do estado, enquanto Tasso e Lúcio Alcântara, ou melhor, Tasso, Ciro e Lúcio Alcântara governaram o estado. Com a saída de Lúcio Alcântara, com a derrota de Lúcio Alcântara na eleição para Cid Gomes, quase todo o pessoal do PSDB migrou para o PDT, que, por sua vez, agora vai migrar para o PT. O PDT, através dos seus deputados e vereadores, ainda não está todo no PT por conta da lei da fidelidade partidária. Naquela época dos governos Tasso e Lúcio Alcântara, até Lúcio Alcântara, não tinha essa lei da fidelidade partidária que obriga os deputados e vereadores permanecerem na sigla em que foram eleitos por, no mínimo, um período de 4 anos, a duração de uma legislatura. Os prefeitos, como nós dissemos ontem, os prefeitos, governadores e senadores não estão obrigados a cumprir essa determinação da lei da fidelidade partidária, porque eles são considerados detentores de mandatos majoritários. A lei só impõe essa permanência no partido para os detentores de mandatos parlamentares. Então, os deputados do PDT ainda todos não migraram para o PT só por conta da lei da fidelidade partidária. Assim,
é a história político-partidária no estado do Ceará. O governador do estado tem ao seu lado o maior partido do estado, mesmo que ele tenha sido eleito por um partido pequeno. Mesmo que ele tenha sido eleito por um partido pequeno. Foi assim na eleição de Cid Gomes. Só depois que ele assumiu o governo, é que o PROS passou a ser grande no Ceará e, posteriormente, o PSDB, porque todos migraram da liderança do Tasso, do Ciro e do Lúcio Alcântara, todos governadores em um longo período de administração do estado do Ceará. Quando deixaram o governo, o partido deles minguaram. Assim é a situação do PSDB cearense. É muito pequeno e será muito difícil se reerguer, embora tenha começado a fazer um trabalho que eles apostam no seu sucesso. Muito bom. A oposição na Assembleia Legislativa cearense continua protestando contra a estratégia da base de apoio ao governador Eumano de Freitas por não permitir que aconteça debate sobre as matérias do governo que precisam de deliberação legislativa. As reclamações maiores ou mais enfáticas são contra a atuação do líder do governo, deputado Romeu Aldigueri, que é filiado ao PDT. Aldigueri é um que passou pelo PSDB, foi para o PDT e agora está louco para ir para o PT. Só não foi por conta das observações que nós fizemos logo no início do programa, por conta da lei da fidelidade partidária. O PDT vai fechar a questão, não vai abrir para que eles saiam por entendimento com o partido, e eles só vão poder sair lá na janela partidária em 2026, no mês de março, no ano da eleição, que é quando se abre a janela e tem um período de 30 dias que deputados e vereadores podem mudar de agremiação. Aliás, o governo Eumano está muito mal representado na Assembleia, com a liderança de Romeu Aldigueri, um deputado que já foi primeiro aliado do ex-governador Lúcio Alcântara, depois liderado de Cid Gomes, e bastou o PT, o Eumano, chegar ao governo, ele já está querendo ser do PT. Apesar de divergência no passado, e hoje Romeu ser um homem do governador no Legislativo. Toda a oposição critica o comportamento de Romeu, a partir do deputado Sargento Reginaldo, sempre reclamando da falta de espaço para o debate sobre as matérias do governo. Vamos ouvi-lo. Com a utilização desse recurso, que é o regime de urgência na discussão das matérias. Nós estamos aí diuturnamente sendo surpreendidos, e eu digo diuturnamente porque as mensagens chegam a qualquer hora, não dá tempo para a gente se debruçar, não tem o tempo hábil para a gente discutir, as mensagens chegam sempre com esse sentimento de que ela era para ontem.
Parece que está tudo num ritmo frenético, que não se pode esperar um dia, que não pode se esperar, dar tempo ao Poder Legislativo de se debruçar, aos deputados, às assessorias, para fazer as devidas proposições. Ontem nós tivemos um problema sério dentro dessa casa por conta desse tipo de situação. Então, é realmente algo que nos preocupa. Nos preocupa quando nós poderíamos estar sempre aperfeiçoando, seja qual for o projeto, venha ele do Poder Executivo, ou mesmo sendo de um colega ou outro deputado desta casa, que possa socializar e compartilhar as propostas. A gente olha o expediente para a sessão, às vezes não tem nada. De repente, quando você chega no plenário, é surpreendido por uma série de matérias que vão entrar em discussão e não estavam previstas. Isso está muito frequente, isso atrapalha o nosso trabalho, atrapalha o cotidiano da casa. Às vezes o deputado foi resolver uma situação externa porque ele olhou para a programação do dia e não tinha lá nenhuma previsão de votação. Não estava prevista a previsão de votação. O deputado se sentiu ali à vontade para dizer, então vou fazer ali um compromisso, outro em algum órgão de governo ou com alguma base sua, mas de repente, quando ele olha, não, está sendo votada uma matéria importante que Vossa Excelência precisa participar, mas ele não está mais na casa. Então isso é muito delicado, é muito preocupante. A minha discussão nesse momento é, mais uma vez, pelo uso exagerado, desproporcional, para 6 meses só de atividade legislativa. Aliás, no nosso caso 5, são 6 meses do governo, são 5 meses da nossa atividade, do uso desse tipo de expediente, do pedido de urgência para tramitar matérias. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. Letícia. Olá, Edson. Olá a todos que acompanham o nosso programa desta quinta-feira. Com as atualizações feitas no nosso blog, temos que o Supremo é solicitado pelo Google para o arquivamento de inquérito sobre o texto contra a PL das fake news. Em maio, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou a abertura desse inquérito em resposta a pedido da PGR, da Procuradoria-Geral da República, em função das manifestações de big techs, como o Google e o Telegram, sobre o PL das fake news. A decisão de Alexandre citou um texto do Google intitulado "O PL das fake news pode aumentar a confusão sobre o que é verdade e mentira no Brasil". Fernando Haddad defende projeto do CARF, evoluiu depois de negociações. De acordo com o ministro, as mudanças terão impacto fiscal positivo, fazendo o governo arrecadar mais, por causa de novos procedimentos de negociações de dívidas tributárias inseridas no texto. Também temos que termo que facilita acesso à justiça na Amazônia legal é aprovado pelo Superior Tribunal de Justiça. O acordo tem o objetivo de promover o pleno acesso à justiça na região. Ele é formado pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, o Conselho da Justiça Federal, CJF, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, CSJT, e Conselho Nacional do Ministério Público, o CNMP. O Supremo invalida 11 pontos da Lei dos Caminhoneiros, esses trechos que tratam da jornada de trabalho. De acordo com o resultado de votação no Supremo, foram anulados os dispositivos que permitem o fracionamento do período mínimo de descanso e a possibilidade de acúmulo do tempo de descanso semanal. E sobre educação, consulta pública sobre o novo ensino médio é encerrada nesta quinta-feira. A coleta de opiniões começou no dia 15 de junho e tem como objetivo reunir subsídios que possibilitarão a tomada de decisões sobre atos normativos que regulamentam o ensino médio. Com os destaques nacionais, iniciando pelo Estadão, é sobre as mudanças da nova versão da reforma tributária e o que ainda está pendente. O texto apresentado pelo deputado Aguinaldo Ribeiro, relator da proposta, modifica a cesta básica e a lista de bens e serviços com tributação reduzida. Com os destaques do Globo, temos em principal destaque sobre a morte do fundador do Teatro Oficina, Zé Celso Martinez, e o nome central do teatro brasileiro que morre aos 86 anos. O dramaturgo estava internado em São Paulo após um incêndio em seu apartamento.
Sobre a eleição de 2024, entrada de Braga Neto no páreo mobiliza Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, e pode frustrar o PT por vice. A coluna de Malu Gaspar destaca que senadores enviarão ao presidente Lula proposta de fim de pensões dos filhos de militares. E com as últimas da Folha de São Paulo, temos a principal manchete que Bolsonaro pode ter direitos políticos cassados e ficar sem salário do Partido Liberal. Bom, todas as atenções estão voltadas do mundo político e econômico. Estão voltadas para o plenário da Câmara dos Deputados nesta quinta-feira, por conta da votação inicial do projeto de reforma tributária. Aliás, o tema reforma tributária tem motivado a todos os deputados federais, porque todos eles estão sendo acionados por uma grande maioria que defende a aprovação do projeto da reforma que lá está, e uma minoria que não quer que esta matéria seja aprovada. Então, também, além dos deputados, o noticiário oficial da Câmara dos Deputados, em peso, está tratando desse tema. Stephanie. Olá, Edson, olá, internautas do blog do Edson Silva. A Câmara dos Deputados destaca que o relator da reforma tributária, o deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP, afirmou que a isenção da cesta básica foi incluída na proposta e estará prevista na Constituição. Para acabar com a desinformação, estamos trazendo à Constituição a cesta básica nacional de alimentos e ela tem alíquota zero. Isso é para que ninguém diga que vamos pesar a mão sobre os mais pobres, disse. Ele afirmou ainda que incluiu no texto benefícios às cooperativas. O relator leu o parecer preliminar sobre a reforma na sessão do plenário desta última quarta-feira. A discussão da proposta vai começar às 11 horas desta quinta-feira. Já a votação ocorrerá a partir das 18 horas. Aguinaldo Ribeiro afirmou que a proposta ainda não traz todos os pontos negociados com os governadores e prefeitos e que a negociação deverá ser aprimorada. Ele afirmou que deverá conversar nesta quinta-feira com os prefeitos do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e do Recife, João Campos, em busca de um acordo federativo. Agora vamos ouvir o que disse o relator da reforma tributária, Aguinaldo Ribeiro. Nós temos aqui um outro ponto importante que nós estamos trazendo no texto. Até para acabar, e é importante a gente falar sobre isso, porque, na verdade, eu não acho que é má fé. Porque eu quero crer na boa fé das pessoas. Eu não acredito em má fé, porque todo mundo me diz, Aguinaldo, tem que fazer reforma tributária. Eu não vi ninguém dizendo ser contra a reforma tributária. Mas sai muita desinformação. É muita desinformação. Para acabar com a desinformação, nós estamos trazendo a Constituição. E na emenda constitucional, nós estamos criando a Cesta Básica Nacional de Alimentos. E essa cesta básica tem alíquota zero. É o que nós estamos colocando no texto. Para que ninguém fique inventando alíquota e fique dizendo que a gente vai pesar a mão sobre o pobre. Eu não posso crer que tem um parlamentar nessa casa que pudesse votar contra os mais pobres. Se fosse assim, meu presidente, eu votava contra a reforma, porque eu não ia votar contra pobre. Então, nós estamos criando, instituindo na Constituição. Aliás, eu troquei o artigo 8, que tratava da redução, e botei a cesta básica. E a redução eu botei embaixo da cesta básica para dar um sinal claro a todo o Brasil de que o que nós estamos fazendo aqui é um trabalho sério de responsabilidade com todos os brasileiros. Bom, vamos acreditar na boa intenção.
deixando de lado o discurso demagógico sobre a questão. Agora há pouco, o deputado Arthur Lira voltou a falar sobre a votação da reforma tributária. Vamos ouvi-lo. Nós estamos ouvindo a todos os governadores, do menor estado ao maior estado. E, historicamente, o estado de São Paulo sempre foi contra a reforma tributária, porque ele, como maior produtor, quando se falava em imposto no destino, todo mundo travava. Políticos históricos de São Paulo, como José Serra e outros, sempre foram muito contra a reforma. Então, é importante e será muito decisivo o apoio dos governadores do Sul e do Sudeste. São as maiores bancadas do Congresso Nacional. São Paulo tem 71 parlamentares. Então, o que o governador Tarcísio fez, e eu sempre agradeço o gesto, foi muita conversa, muito diálogo. Ele concordava com 90%, 95% da reforma e tinha um receio no Conselho Federativo de haver uma politização ou um acesso do governo a um órgão que tem que ser de Estado. E o que nós defendemos, conversando numa reunião que tive com ele, depois ele teve com o ministro Haddad, com outros governadores, onde reuniram todos os governadores do CONSUD, do Consórcio do Sul e do Sudeste, com toda a bancada, é para justamente dar um cunho de governança, de transparência, de previsibilidade e de homogeneidade a esse Conselho Federativo, que tem que funcionar institucionalmente como arrecadador imediatamente repassador a quem de direito de todos os recursos do IVA. Então, isso nós construímos, o texto foi acertado, está sendo modificado pelo relator, o que trouxe o apoio. Então, é importante justamente esses movimentos políticos. E aí a imprensa fica ansiosa, porque nós chamamos de segunda a sexta, qual é o dia de votação, e o clima estava ruim, o clima estava bom. O clima vem sendo construído, como foi construído nos dividendos, no imposto sobre a renda, nos precatórios. Em muitas votações importantes, todo mundo dava o tema como morto, e nós, junto com todos os líderes e deputados, com muito diálogo, vamos construindo acordos. Bom, o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, saudou aí o apoio dos governadores do Sul e do Sudeste, que ontem nós dizíamos aqui que eles estavam opondo, apresentando obstáculos para a aprovação da matéria como estava, temendo perderem poder, força para os governadores do Norte e do Nordeste, que são maioria no contexto do número de governos estaduais, incluindo também o do Distrito Federal. Arthur Lira fez menção à situação das bancadas na Câmara, que as bancadas do Sul e Sudeste são muito maiores do que as bancadas do Norte e Nordeste. Mas só que no Senado da República, todas as bancadas são iguais. Cada estado, grande ou pequeno, tem 3 senadores. 3 senadores. O Senado da República é composto por 81 senadores. 3 senadores de cada estado e 3 senadores do Distrito Federal. O projeto de reforma tributária terá que ser aprovado também pelo Senado. E lá não tem essa história de bancadas do Sul e do Sudeste serem maiores. A bancada do Nordeste, sem dúvida, é muito maior no Senado da República, dado o número de estados que compõem essas 2 regiões. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, agora concorda com a aprovação do projeto da reforma tributária, embora o líder maior do seu partido, ou melhor, o líder maior do partido dele, não, ele não é do PL. O líder maior, ou o seu líder maior, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro, Tarcísio, foi ministro do governo Bolsonaro quase todo. Ele saiu do governo em abril do ano passado
para efeito de desincompatibilização para ser candidato a governador de São Paulo. Pois bem, Bolsonaro é contra a aprovação do projeto de reforma tributária. Tanto que, nesta manhã, na manhã de hoje, ele publicou uma nota conclamando a todos os seus liderados na Câmara a votarem contra o projeto da reforma, mesmo sabendo que o governador Tarcísio tinha pedido ao presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, uma reunião da bancada com o ex-presidente Bolsonaro para ele, Tarcísio, justificar a necessidade de o PL aprovar a reforma tributária. Vamos ouvir o que disse o governador de São Paulo. Olá, republicanos e republicanas de todo o Brasil, cidadãos brasileiros e brasileiras. Nós estamos aqui com toda a bancada do Republicanos, aqui na Câmara dos Deputados, o deputado Hugo Mota, líder da bancada, várias deputadas e deputados aqui, governador Tarcísio de Freitas. E nós acabamos agora uma reunião extensa, debatemos longamente e profundamente a reforma tributária. A posição do nosso partido, e essa mensagem, governador Tarcísio, não é só para os filiados ao nosso partido, é para toda a sociedade brasileira em geral, especialmente do nosso estado de São Paulo, mas todos aqui representados por deputados do Brasil inteiro, do norte, do nordeste, do sul do país, do centro-oeste e do sudeste. O nosso partido tomou uma posição de apoiar a reforma tributária, muito respaldados pelo pronunciamento e pela posição do nosso líder Tarcísio de Freitas. E eu gostaria que ele pudesse se dirigir a vocês e explicar em palavras didáticas, como ele sempre faz, o porquê o Republicanos, porquê o governador Tarcísio apoia esta reforma tributária que é importantíssima para o desenvolvimento econômico e crescimento do nosso país. Governador, a palavra está com você. Primeiro, presidente, agradecer a oportunidade, agradecer a chance de conversar com essa bancada maravilhosa que vai fazer a diferença. E a reforma tributária é a alavanca que está faltando para o Brasil dar um salto, para o Brasil se desenvolver. Passamos ao longo dos últimos anos por reformas muito importantes. Isso vai dar velocidade para a nossa economia, isso vai criar oportunidades, mas falta alguma coisa. E essa alguma coisa é a simplificação dos tributos, que vai gerar divisa, vai gerar crescimento, vai gerar investimento, no final das contas vai gerar emprego. E é por isso que o nosso partido está fechando questão favoravelmente à aprovação aí da reforma, e eu tenho certeza, vai ser um divisor de águas e a gente pode esperar o Brasil crescendo a partir daí. Então estamos muito convictos com aquilo que a reforma está trazendo, com a simplificação que vai proporcionar o crescimento de empresas, a geração de empregos. Vamos para frente, o Brasil vai ganhar. Uma última coisa, tem dito aí, muitas pessoas têm dito que essa reforma vai aumentar a cesta básica, tem muita fake news por aí. Não é verdade? Eu queria que o senhor também rapidamente explicasse isso para a gente encerrar aqui o nosso vídeo institucional. Olha, na verdade, tem muita coisa sendo dita, muita coisa de pessoas que não estudaram profundamente a reforma. A gente tem aí uma diferenciação de alíquotas para vários segmentos e quando a gente considera as alíquotas diferenciadas e o esforço que ainda está sendo feito, a gente vai ver que isso não vai acontecer. A cesta básica não vai aumentar como está sendo dito. A gente vai ter, no final, uma indústria muito mais competitiva, que essa sim vai ser grande beneficiária e isso vai gerar muito mais investimento, muito mais oportunidade, muito mais crescimento. Esse crescimento vai ser bom para todo mundo. Vai ser bom para municípios pequenos, bom para municípios grandes, bom para os estados, bom para o Brasil, bom para o emprego, bom para o trabalhador, que vai poder levar a comida para dentro de casa. Tarcísio, em suas últimas manifestações públicas, disse, da noite de ontem para hoje, disse que concordava com 95% do projeto da reforma que tinha sido negociado até o início da noite de ontem, cuja votação dessa matéria começa hoje e deve, a perspectiva do presidente da Câmara, Arthur Lira, é de que essa votação deva ser encerrada amanhã. E alguns estados não estão contentes com a proposta que está sendo posta em votação. Com essa observação, nós agradecemos a honrosa audiência dos ouvintes da Rádio Assunção Cearense,
e internautas do blog do Edson Silva, prometendo estar de volta amanhã, às 11h45, com a proteção de Deus. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam nosso programa de hoje. Vocês podem ver mais notícias apontando a câmera do celular de vocês para este QR Code. Espero revê-los no nosso programa de amanhã. Até lá!